O texto da nossa devocional se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, o versículo de número 14, que nos diz: E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Nesta manhã, eu quero que você pense comigo como estava Pedro depois de negar a Jesus por 3 vezes no processo da crucificação. E agora encontrava-se envergonhado, triste, cabisbaixo. A pergunta para mim e para você nesta manhã é: como estamos diante de Deus depois de termos falhado algumas vezes? Talvez estamos envergonhados por estarmos diante daquele que nunca nos abandonou e no momento mais simples da nossa vida o negamos algumas vezes. A vergonha de estarmos diante de Deus outra vez nos coloca num estado de humilhação e desapontamento. Sabem, queridos ouvintes, segundo a Bíblia, Jesus amava a Pedro. Porém, Pedro estava despido e imediatamente lançou-se ao mar, pensando talvez que o mestre não poderia vê-lo. Daquela forma, despido, foi se vestir debaixo das águas. Interessante que o texto de Apocalipse 2, versículo 23, nos diz assim: E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Sabe, queridos, aquele que sonda os nossos corações saberia como estava Pedro debaixo das águas. Portanto, como está o teu coração nesta manhã? Como está a tua vida diante de Deus? Talvez, quem sabe, você está desapontado com Deus, ou quem sabe decepcionado porque a tua bênção não chegou, ou ainda você orou, jejuou e tua bênção não veio, não saiu aquele emprego que tanto você esperou e não aconteceu na sua vida. Sabe, caros ouvintes, nesta manhã eu quero vos falar sobre 3 coisas. Em primeiro lugar, quero dizer a você que Deus tem o tempo certo para realizar o grande milagre que você tanto espera. Se você olhar para o texto de João capítulo 21, o versículo 3 diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diz a palavra que eles foram pescar juntamente com o apóstolo Pedro. E então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Não está acontecendo isso com você, meu caro ouvinte? Você saiu para procurar um emprego durante essa semana e não conseguiu encontrar o tão sonhado e desejado emprego. Mas lembre-se o que diz a palavra de Deus no Salmo 42, versículo 11. Talvez você está assim, abatido, preocupado. E o Salmo 42, o verso 11 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus está com vocês, meus caros ouvintes. Acredite nesse Deus, pois Ele é real. Ele é real para realizar o grande milagre que você está esperando. A segunda lição para você nesta manhã é: Deus não deu ainda a última palavra. O versículo 6 de João capítulo 1 diz assim: Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. É interessante esta palavra de Deus, aonde Jesus agora aparece aos seus discípulos depois de ressuscitado e desafia os seus discípulos a lançarem a rede do lado direito do barco. E segundo a palavra de Deus diz que eles obedeceram à ordem de Jesus e eles apanharam bastante peixes. Caros ouvintes, saiba de uma coisa: quando tomamos nossas próprias decisões,
tem tudo para dar errado. Mas quando esperamos na palavra de Deus e descansamos em suas promessas, Deus faz acontecer por nós e em nós aquilo que eu e você não somos capazes de realizar na nossa vida. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, meus caros ouvintes, espere pelas providências de Deus. E lembre-se, Deus não deu ainda a última palavra. A última palavra não é do homem. O homem pode dizer não tem mais emprego. O homem pode dizer não tem mais solução, não tem mais cura, não tem mais libertação. Mas lembre-se, a última palavra quem vai dar é Deus. Em terceiro e último lugar, Deus fará acontecer o grande milagre em tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no texto de João capítulo 21, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Caros ouvintes, como estamos? Será se nós estamos como Pedro, envergonhados, entristecidos, ou quem sabe decepcionados com Deus? Há um desafio para vocês nesta manhã. O desafio é: espere em Deus, creia na sua palavra. Sabe, caros ouvintes, ao longo da nossa carreira cristã, Deus tem nos falado através de sua palavra e temos aprendido muito sobre o poder da fé e esperança. A fé, de fato, ela transforma os acontecimentos em que vivemos e enfrentamos e que nos são contrários e transforma em possibilidades. Ela muda situações que queremos ou não e temos que passar. Portanto, lembre-se, não há barreiras para aqueles que acreditam e tomam posse da palavra de Deus para a sua vida. Não há limites para aqueles que creem e obedecem